Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Free Papo Reto, eu sou o Edão, e hoje eu tenho uma presença ilustre aqui, cara. Hoje eu vou conversar com o deputado Eduardo Cunha. Muito prazer, muito obrigado. Prazer meu, Edão, uma honra poder estar aqui com você. Sensacional te receber aqui, confesso que eu estou um pouco nervoso. Que isso, pô. Mas tudo Fica à certo. vontade. Eduardo, deixa eu te falar uma coisa, desde quando acertou de você vir pra cá, fui puxando na minha memória algumas coisas sobre política. Eu participei de um processo, meu primeiro processo de impeachment. E você foi o grande causador desse último impeachment que a gente viveu, né? Sem dúvida. Em 1992, eu tava com 12 anos. Eu era um estudante, enfim. E fui pra Avenida Paulista, cara. Movimento Cara Pintada, enfim, essa coisa toda. E a partir daí que era o impeachment do Collor. E você fazia parte desse processo Você trabalhava junto com o Collor nessa época? Não, eu trabalhei no governo do Collor, né? Eu participei da campanha do Collor e trabalhei no governo do Collor. Eu fui presidente da Companhia de Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro, a Telerge, onde eu trouxe o primeiro celular para o Brasil, foi trazido por mim naquele momento. Cara, que incrível! O celular móvel, o tijolão? O tijolão. Mas não é o aparelho. O aparelho tem evoluções tecnológicas até hoje, mas a telefonia celular, né? Ela foi trazida para o Brasil por mim naquela época no governo Collor. Cara, que incrível. Você não sabia disso. Poucas pessoas sabem. Isso deve estar no seu livro. Está no meu livro. Tchau, querido. Tchau, querida. Isso. Vou fazer questão de ler. E aí, Eduardo, de lá pra cá, eu sempre vivi uma grande contradição, assim. Rolou de fato o impeachment do Collor ou ele renunciou? Não, vamos lá. Tem várias circunstâncias, é bom a gente esclarecer. Primeiro, você falou do meu livro. O meu livro ele tem uma grande vantagem sobre isso, que são 808 páginas, em que eu trato não só do processo de impeachment da Dilma, mas eu trato também de toda a história política do Brasil, desde a proclamação da República. A lei do impeachment de 1950 foi usada pela primeira vez com Getúlio Vargas em 54 e ele venceu na Câmara. Depois com Collor e com Dilma. Aí eu trago a história de todas as eleições presidenciais, o regime militar, o fim do regime militar, a constituinte, e começa a eleição do Collor, da qual eu participei, vem o impeachment do Collor, eu traço um paralelo do impeachment do Collor com o impeachment da Dilma. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, o Collor não fez qualquer crime de responsabilidade fiscal. O Collor simplesmente teve um impeachment da Fiat Elba, que aquilo, quando muitos... Na época da Elba. Aquilo, quando muitos, seria um processo penal que teria que ser instaurado depois que ele deixasse a presidência, porque a Constituição fala que ninguém pode ser processado por ato anterior ao mandato durante o mandato, só depois ao fim do mandato, tem que ser sobrestado e processado ao fim do mandato. Tanto que o Collor depois foi processado e absolvido no Supremo Tribunal Federal da acusação da Fiat Elba, enfim, da acusação que teve naquele momento. Então, o impeachment do Collor foi um golpe do PT, essa é a verdade. Aquilo que o PT quer atribuir aos outros, ele participou daquele golpe que foi um... Só que o Collor não tinha apoio da sociedade. Então, o que derrubou o Collor foi a sociedade, foi a população, foi efetivamente as manifestações populares da avaliação do governo dele, que estava ruim. Ele errou muito, apesar de não estar fazendo um governo ruim, ele errou naquilo do confisco, enfim. Teve uma série de erros do Collor que acabaram levando à deterioração da imagem dele, que culminou com o processo de impeachment, que foi impeachment político, ninguém foi para a rua chorar. Então essa que é a verdade. Ele não tinha nem base para reclamar que era golpe, como o PT fez com o da Dilma. Não tinha alguém lá para dizer, não, é golpe. Nem isso o Collor tinha. Então, o Collor, o que aconteceu? O impeachment, ele se dá da seguinte maneira. O presidente da Câmara, ele tem que autorizar monocraticamente a abertura do processo de impeachment. Se ele não autorizar, não tem impeachment. Nada feito. Foi o que eu fiz com a Dilma. Se eu não tivesse autorizado, não teria tido impeachment. É o verdadeiro dono da caneta. É o verdadeiro dono da caneta. Errado ou certo é o dono da caneta. Depois que o presidente da Câmara autoriza, aí vai para uma comissão processante na Câmara. E essa comissão processante na Câmara faz um parecer, vota esse parecer tem que ser submetido ao plenário, e se o plenário aprovar o parecer pelo afastamento com 2/3 dos votos dos deputados, está autorizada a abertura do processo de impeachment. Só que quem julga é o Senado.
O Senado depois assume o papel de tribunal, o presidente do Supremo assume a presidência do Senado e, consequentemente, ele conduz o julgamento. Os senadores se tornam julgadores. E aí ele é condenado ou absolvido. No caso da Dilma, ela foi condenada. No caso do Collor, ele ia ser condenado. Só que o Collor, antes do julgamento iniciar, ele renunciou. Aquela renúncia deveria ter interrompido o processo. Você não poderia julgar um ex-presidente da República. Sim. E o Senado acabou julgando um ex-presidente da República e consumou o impeachment. Isso eu trato isso no livro com bastante detalhe. Isso é um dos grandes erros que aconteceu. Collor renunciar, ele tinha que ter interrompido o processo. Ele não era mais presidente da República, então ele não poderia ser julgamento de impeachment de um ex-presidente da República. Simples assim. E esse processo não pode ser interrompido por ninguém? Não, veja bem. Porque assim, como é que eles continuam? Ali naquela época, o presidente do Supremo, que era o Sidney Sanches, assumiu a presidência do Senado e ele resolveu submeter em votação no plenário do Senado se continuava ou não o processo. E o Senado votou que eu deveria continuar mesmo com a renúncia. E foi o que deu. Isso não foi discutido na justiça depois. Isso gerou uma inelegibilidade do Collor, coisa que a Dilma, por exemplo... São quantos anos? A Constituição fala 8 anos, né? 8 anos. A punição é dupla, é aditiva, né? É a perda do cargo e a inelegibilidade por 8 anos. O que aconteceu com a Dilma? A Dilma teve a perda do cargo, mas separaram as punições e votaram separando as punições e ela ficou em tese sem elegibilidade. Tanto que ela disputou o Senado em 2018, perdeu a eleição. Se ela tivesse ganho a eleição, talvez isso tivesse sido apreciado pelo Supremo e essa decisão teria sido derrubada, porque ela é inconstitucional o que foi feito com a Dilma. A punição, a Constituição é muito clara, ela é dupla. Entendeu? Cara, que incrível. Quando a gente fala de Eduardo Cunha, existe 2 polos ali. Uma galera que fala... Ame ou deixa, né? É isso. Eu vi até uma entrevista que você fez com o Vilela, que você levou um boné pra ele do meu malvado favorito, enfim, né? E de fato, isso acontece. São 2 polos. Tem o lance da corrupção, que foi preso. Mas devemos falar sobre isso, se quiser, sem problema nenhum. Só que tem o outro lado também, que as pessoas te agradecem por você ter consolidado o impeachment da Dilma. Não, consolidado não, iniciado. Se eu não tivesse feito, não teria havido. Não, é muito simples, aquilo que eu falei aqui agora há pouco. Aquele lance, né? A caneta era sua. A caneta era minha, mas além disso, eu lutei para aprovar no plenário da Câmara. Além de ter autorizado, se eu não tivesse autorizado, não teria tido nada. Como eu autorizei, pôde iniciar. O que foi consumado foi a votação do plenário da Câmara depois. E para isso eu lutei muito, isso eu escrevo bem no livro. Entendi. Como é que você lida com esses 2 polos, assim? Perfeitamente. Com relação às acusações, eu estou sempre pronto a explicar. Né? Em primeiro lugar, eu fui acusado e a minha condenação imposta para aquele ex-juiz fake Moro, ele efetivamente foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele me condenou, quando eu estava sem mandato, ele obviamente determinou a prisão preventiva. Essa prisão preventiva, ele me condenou em primeiro grau, confirmou no segundo grau e o Supremo anulou. Então ele me manteve preso preventivamente numa prisão ilegal. Por 4 anos. Por 4 anos, uma prisão ilegal, decretada não por mim, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, foi uma situação muito diferente do Lula. O Lula teve uma execução de pena em segunda instância. Eu fui preso preventivamente pelo Moro. A perseguição dele a mim foi muito maior do que ele fez ao Lula. E, efetivamente, o Moro me usou politicamente para se contrapor ao Lula. Porque ele dizia o seguinte: não, eu tenho o PT aqui, mas eu tenho o maior adversário do PT, que é o ex-presidente da Câmara. Então ele queria se passar de parcial, que ele não era, de imparcial, perdão, que ele não era, e usou os 2 extremos para poder justificar essa imparcialidade que nunca houve. Moro era líder de uma organização criminosa, que queria criminalizar a política. Uau, cara. Essa que é a verdade. E ele conseguiu, só que ele morreu na cena do próprio crime dele, que é na política. Você entende que esse processo ele já estava meio que planejado para que ele... Mas isso está claro, é só você pegar a Vaza Jato, escute a Vaza Jato. Agora eu posso ir ao nível de detalhe que você quiser, de acordo com o seu tempo, a sua curiosidade e o nível de conhecimento que você quer que espalhe. Porque é um processo que... Nenhum problema da minha parte, porque eu sou absolutamente inocente, não tenho condenação nenhuma, não cumpri pena nenhuma e não há qualquer prova contra mim. Então, palavras de delatores, a minha condenação pelo Moro se deu por
por corrupção, você sabe por que motivo? De um delator ouviu dizer de uma outra pessoa que não confirmou em depoimento que eu tinha sido a última palavra na nomeação do diretor da Petrobras. Olha o absurdo. O Lula, depois do meu processo, negou isso. O Michel Temer, depois desse processo, também negou isso. Quer dizer, é um negócio surreal que aconteceu. O Moro não tinha parâmetros. As palavras de delatores, no primeiro momento, a lei fala claramente que a palavra de um delator não serve para condenar quem quer que seja. Então, no início, o Supremo entendia que servia a palavra do delator para abrir ação penal, mas jamais para condenar. Depois, hoje, o Supremo evoluiu que nem para abrir ação penal serve. Só que a minha abriram. Mas para condenar não podia, só que o Moro condenou. E você condena com base na palavra do delator, a segunda instância confirma, quando você vai para os tribunais superiores, eles dizem que para poder constatar que é apenas a palavra do delator, tem que revisar a matéria fática probatória, que isso viola a súmula 7 do STJ. Então nós temos aqui um problema, inclusive, de natureza processual para ser resolvido no Brasil. Agora, do problema político é que o Moro me usou. O Moro me usou, simplesmente isso. Ele fraudou o meu processo. Sabe por que ele fraudou o meu processo, que o Supremo reconheceu isso? Por quê? Porque eu tinha uma acusação eleitoral, já na origem. E ele simulou uma absolvição da acusação eleitoral para se manter competente no meu processo. Foi o que ele fez. Ele não era competente para me absolver numa acusação eleitoral. Ele não era juiz eleitoral. Então ele simulou, ele fraudou a competência para continuar com o processo. Isso é o que tá, são os fatos. Cara, mas assim, isso é muitíssimo grave. Mas é grave mesmo. Tá 4 anos de cadeia. É isso aí, nós vamos buscar essa reparação. Em algum momento vai ter essa reparação. Cara, mas como é que repara 4 Veja anos bem, de cadeia? obviamente que não repara. Isso aí só Deus, né? Deus é que sempre está presente na minha vida, que repara. Agora, até porque a Bíblia fala com o rei Ezequias, quando foi comunicado que ele ia morrer, e clamou a Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Eu não tenho dúvida que Deus me deu mais 15 anos para compensar esses 4. Então, certamente eu já fui reparado. Agora, do ponto de vista nosso, mundano, eu preciso que termine tudo para que eu possa buscar a reparação. Como é que é terminar tudo? O Lula, diferentemente de mim, ele não teve o direito de ser julgado, né? Porque o Moro fez de uma tal maneira que não permitiu que a gente saiba se o Lula é inocente ou não das acusações que foram feitas contra eles. Por quê? Porque prescreveu tudo, ele tem mais de 70 anos. Depois que perdeu a competência do Moro, quando foi para outras instâncias, prescreveu. O meu caso ainda vai ser avaliado pela Justiça Eleitoral e que poderá me absolver e que com isso eu possa buscar uma reparação. Nesse momento o processo está em tramitação para a Justiça Eleitoral. Você teve quantos processos? Eles se subdividiram em vários, mas todos hoje estão sendo reunidos na Justiça Eleitoral, numa única coisa. Acredito que para você se candidatar agora a deputado federal deve ter sido um tormento. Sim, mas eu não tenho condenação criminal em segunda instância, então, no ponto de vista de elegibilidade, eu não tenho nenhum problema. Porque essa condenação que me foi imposta pelo Moro foi anulada pelo Supremo. Entendi. Esses 4 anos na cadeia, né, que você ficou recluso, mudou alguma forma de pensamento, forma de você tratar, valorizar as coisas, enfim, não sei. Como a gente sabe que era vítima de um processo político, a gente sabia que tinha que cumprir o ritual político, sabia que a própria situação política iria reverter. Então, é só minha fé mesmo, né, que eu tenho em Deus e que sempre me sustentou. Essa é a principal razão pela qual eu me sustentei perfeitamente e estou perfeitamente aquilo que eu aprendi e aprendo a cada dia que passa, que nada acontece na nossa vida se não for pela vontade de Deus. Se Deus permitiu que aquilo acontecesse, é porque Deus me deu um livramento. Então, foi a vontade dele que foi feita. Ele me colocou, permitiu que me colocassem lá e ele me tirou de lá. Então, eu olho dessa maneira. O Eduardo, a política mata, cara? A política pode matar, sim. A política pode também levar a vida. A política pode tudo. Nada acontece na tua vida se não for pela política. Não, a gente vive eu estou sentado aqui com você, é uma decisão política minha de estar aqui com você, e você comigo também. Claro. É uma decisão política. A política faz parte de tudo. A política é o centro de tudo. As pessoas, quando pensam que política é apenas a política partidária. Mas a política ela é muito maior do que a política partidária. A política são as suas decisões que você toma que têm impacto na sua vida e na vida dos outros. Então, isso é política.
Então, quando você toma decisões ou quando você faz opções de vida, você fez opções políticas. Não só escolheu o seu candidato, você fez opção política. Entendi. Quando a gente fala do Moro, que você fala, enfim, ele há pouco tempo ele voltou atrás para poder sair como candidato à presidência. Ele correspondeu àquilo tudo que a gente sempre falava. Ele sempre foi candidato a presidente. Só que ele não é da política e ele quis criminalizar a política e a política comeu ele ali. E ele simplesmente ficou sem possibilidade de ser candidato a presidente. Está disputando uma eleição no Paraná, porque o domicílio dele foi impugnado em São Paulo. Ele era fraudulento. A esposa dele tá... Não tá, mas olha só que impugnaram ele e não impugnaram a esposa dele. Ele não recorreu, reconhecendo... Quando você não recorre de uma decisão, significa que você aceitou que a decisão é correta. Se você aceitou que a decisão é correta, é porque efetivamente houve a fraude do domicílio dele. E ele voltou para o Paraná, mas largou a mulher aqui, no mesmo endereço. Só que a mulher dele não foi impugnada no tempo devido, como ele foi. Então a mulher dele pode se eleger deputado de São Paulo com domicílio fraudado. Essa que é a verdade. A política não é para poucos, né, cara? Não, a política deve ser para todos. O exercício da representação política é que é para poucos. Mas a política deve ser para todos. Porque cá pra nós, um cara, falando que você tá relatando, um cara que consegue gerar tudo isso que ele gerou no país. Não, ele é um sujeito extremamente... E não conseguir de fato... mas é porque faltou a ele política. Porque a política... O problema todo é que ele quis ir para a política tendo destruído a política, ou tentado destruir a política. Então a política vai sempre tentar destruí-lo de volta. Isso é a reação, é a terceira lei de Newton. Não existe uma força que não tem sentido contrário. Então ele tem a força em sentido contrário. Eu vejo alguns relatos, por exemplo, do Lula, dizendo que o governo dele sempre foi o grande... Foi o governo que abriu as portas para escancarar o problema da corrupção. Será? Ele fala. Então, ele cita, por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro que foi feita em 98, antes dele ser presidente. Então, ele mistura um monte de dados. E o que o Lula fez foi sindicalizar o Ministério Público. Simplesmente passou a adoção das listas e achou que sindicalizando o Ministério Público ele ia conseguir resolver o problema. Ele criou esse monstro que aí está com essa sindicalização. É isso que aconteceu. Tanto que ele agora ele não teve coragem de assumir que vai obedecer esse sindicalismo no Ministério Público. Bom, enfim, eu gostaria de falar tanta coisa, mas... Pode falar à vontade, o que você quiser. Ser educado, não? Eu queria ser mal educado, mas não. Enfim. Quando... Mas a gente pode falar tudo educadamente. Não é? Eu acho que a população, porque assim, a grande maioria da população brasileira, ela não sabe de fato o que aconteceu. Claro, né? Porque quem controla a informação? Esse é o grande problema. A gente aqui está exercendo a informação feita de maneira colateral, né? Que é a nova forma de comunicação. Porque os grandes meios de comunicação se associaram àquilo que o Moro fez, da criminalização da política. E entronizaram ele. Ele simplesmente virou o herói do Brasil naquele momento pelos meios de comunicação. Tanto ele é um fraudador do Brasil. Não sou eu que digo, não. Está lá a Vaza Jato. Se ele é o grande fraudador, não há dúvida, de tudo isso, isso de alguma forma foi importante para a nação em algum momento para poder... Claro que não. Como é que a gente ia descobrir essas corrupções? Mas elas aconteceram, elas foram descobertas. O que aconteceu de errado pode e deve ser punido. Ninguém aqui está defendendo que não se puna o erro. Mas ele tem que ser punido com a investigação correta, com juiz competente, perante um amplo contraditório, com direito à ampla defesa. E isso foi feito por ele. Você sabe por quê? Porque ele prendia as pessoas. Ele era um sequestro. O pagamento do resgate era a delação. A delação. Para falar o que eles queriam.
Você vai ver essas delações todas, o que se sustenta, todos os processos caindo, porque ninguém tem prova de nada. Essa delação, ela tinha que ser feita de alguma forma. Existia ali um ponto em que o cara tinha que falar alguma coisa. O grande ponto da curva foi o seguinte: o Supremo, em fevereiro de 2016, mudou o entendimento sobre a execução da pena não ser em trânsito em julgado e poder ser em segunda instância. Poder ser em segunda instância. O Gilmar até mudou o voto naquele momento, ele falava isso. Eu votei para que pudesse haver a possibilidade, não para haver a compulsorialidade. O que aconteceu é que se tornou compulsório através do Moro. E ele usando esse instrumento, porque aquilo era uma máquina, tanto o primeiro grau e o segundo grau no Paraná atuavam em conjunto. Então o sujeito ia preso preventivamente, 4 meses ele estava condenado em primeiro grau, mais 4 em segundo grau, não saía nunca mais da cadeia. O cara era confrontado com isso, era delatava. Foi isso que aconteceu. Simples assim. Era automaticamente o cara se sentia pressionado, delatar, eu vou falar... Não tinha pressionado não, você só tem 2 opções, ou delata ou vai ficar preso. Simples assim. Você está condenado. Quando o sujeito tinha prisão preventiva, as sentenças do Moro eram iguais às acusações. Não desistia a defesa. Pra você ter uma ideia, eu protocolei as minhas alegações finais à meia-noite de uma segunda-feira, quarta ao meio-dia, já tem a sentença com 100 páginas feita. Isso não existe. A sentença estava pronta. É mero formal para poder pegar um parágrafo da minha defesa e inserir na sentença já pronta. É assim que o Moro trabalhava. Tinha gente que apresentava a alegação final à meia-noite, às 6 da manhã já tinha sentença. Te dou nome e sobrenome com quem isso aconteceu. Então isso não pode ser correto, não pode ser sério. E não era sério. O Moro não era sério. O Moro não agiu corretamente. O Moro era um fraudador. E ele causou muito prejuízo ao país. Ele causou perda de emprego. Ele causou quebradeira de empresas. O Brasil perdeu no mercado internacional todo o mercado que ele tinha de construção pesada. Tudo isso foi feito pela ação do Moro. O que não quer dizer que você não deveria combater a corrupção. Se há denúncia, no devido processo legal, todo mundo tem que ser punido. Ninguém tá defendendo o corrupto, não. Ninguém quer defender corrupto, não. Teoricamente, se a gente trocasse o personagem, da forma que você está me dizendo... Não é o personagem. Todo o esquema da Lava Jato... Se você tiver oportunidade de ler o meu livro, tá? Não estou querendo aqui só fazer propaganda. Eu vou ler. Não, pelo amor de Deus. Não vai fazer propaganda, não. Eu acho que vale a pena ler. Vou até falar para a rapaziada. Você tem lá uma descrição num capítulo com pelo menos umas 50 páginas do que o Moro fez de fraudes nos processos. Assim comprovado. Tem uma juíza federal de São Paulo que escreveu um livro e detalhou toda a fraude da competência do Moro. Uma outra juíza. Outra juíza. Escreveu tecnicamente, sem emitir opinião, só com os fatos. O Moro fraudou até a competência originária desse processo. Era originário de uma ação de Londrina. Ele vinculou um posto de gasolina de Brasília para tentar criar, por isso que tem o nome Lava Jato. Essa coisa aí, o Moro não podia sair impune. Ele ter renunciado à magistratura permitiu que ele saísse impune. Se o Moro tivesse continuado juiz, certamente hoje o CNJ estava demitindo ele. O Eduardo, mas não é possível, por exemplo, com todas essas provas, com todas essas alegações e afirmações, de vocês levantarem algo contra o Moro judicialmente? Quem acusa? Quem acusa? Que é o sistema do Brasil de justiça, quem faz a acusação? O Ministério Público. O Ministério Público era parte dele. Era subordinado dele lá. Quem vai acusar o Moro? Cadê a ação para acusar o Moro? Quem tem que promover a ação? Quem é o titular da ação penal do Brasil? Não é o Ministério Público? Simples assim. Eu não sou o titular da ação penal. Eu posso entrar com uma ação penal privada, que tem outro rito e tem outras motivações. Não posso entrar com uma ação penal pública, que é o caso. Não cabe a mim. Entendeu? Mas o Moro deveria pagar. Politicamente ele vai pagar. Você acha? Ah, não tenho dúvida. Ele vai perder a eleição no Paraná. No Paraná, justamente. Vai perder no Paraná. Sério? Vai perder. Você também teve... Eu não me recordo direito como é que foi, a acusação de dinheiro fora do Brasil. Deixa eu te falar, se você também tiver a oportunidade de ver no meu livro, é meu livro de 808 páginas, na página 801, eu reproduzo um facsímile de uma petição do Ministério Público na Justiça, tratando sobre a suposta conta, e que o Ministério Público reconhece na petição aquilo que eu sempre falei que eu era,
inclusive, que faziam brincadeira comigo. Dizendo assim, é o usufrutuário, aquela brincadeira e tal. O Ministério Público escreve na petição, me pede auxílio para que eu pudesse ajudá-los a ter acesso, porque a minha... O próprio MP. O próprio MP, porque eu fiz o seguinte, eu falei, tá bom, vocês dizem que isso é porque eu vou assinar, eu assino e dou tudo para vocês. Eu assinei e não aceitaram a minha assinatura porque eu não era o dono da conta. Simples assim. Aí o Ministério Público pede outra forma, aí que teve que ser feita, assim, a desconstrução do trust, para que aí com a desconstrução do trust pudesse os recursos serem... Tem um processo do trust que acho que cabe o dinheiro... Não, o trust... O que é um trust? Que, inclusive, nunca regulamentaram esse direito no Brasil, mas no mundo é. Trust você é dono desse espaço aqui. Você resolve construir um trust, doa esse espaço para o trust e você é o beneficiário final ou quem você delegar no caso da sua morte. É assim que é feito. Eu fiz um trust, eu tinha um trust, a qual os bens foram doados, pertenciam ao trust. A conta bancária, ela não era minha, ela era do trust. E eles diziam que era minha. E eu dizia, não, eu sou o usufrutuário. O que é usufrutuário? Não, ele reconhece, não está lá no livro publicado. Então ninguém vê, não. Pega o livro lá. Se não quiser comprar, eu arranjo um jeito de tirar a foto da página e mandar para você, você publica. Tem problema nenhum. Publico, cara. O grande interesse, eu acho, de fato, é a gente... esclarecer. Exato, a gente ouvir as duas partes. Eu nunca disse que não existiu. O problema é que aquilo ali queriam confundir como se aquilo que fosse patrimônio meu antigo, antes de eu entrar na vida pública, tivesse vindo de atividades ilícitas da vida pública. E não era. Nós vivemos num momento que talvez você mais novo que eu não viveu, da hiperinflação, daquela hiperinflação do Sarney de 80% ao mês. Eu já vi de tudo nesse período, que as pessoas simplesmente se protegiam da inflação como? Se dolarizavam. Acontecia isso no Brasil, infelizmente aconteceu. Na época do Collor teve gente... Não, foi antes do Collor isso. Esse meu patrimônio foi constituído, né, na época de 40 anos atrás. Eu não estou falando de coisa... Eu fui deputado eleito pela primeira vez estadual em 98, depois federal em 2002. Isso é anterior. Eu quis fazer prova disso, ele negou toda a minha tentativa de prova no processo para eu provar a origem disso no tempo. Não me mas como é que você se defende? Não consigo, não. Quem conseguia se defender com o Moro Juiz? Quem conseguia se defender com o Moro Juiz? É bizarro isso. Não, é bizarro. Porque ninguém consegue se defender. Era uma coisa absurda. Você precisava assistir uma audiência do Moro. Porque se você é acusado... Sim, eu não posso me defender. Não posso me defender. Para ele já estava comprovado. Ele coloca que está comprovado. Acabou e ponto. Simples assim. Ele era dogma. A acusação era dogma. Então ele não me deu a oportunidade de provar. Aí depois que ele condenou, depois que foi confirmada pela segunda instância, eu simplesmente falei, não, tá bom, Então eu vou fazer o seguinte, eu peticionei, está aqui, estou fornecendo as minhas assinaturas, para que vocês tenham acesso aos recursos. Aí eles intimaram, eles mandaram os documentos para eu assinar, eu assinei os documentos, todos, para poder requisitar nas instituições financeiras isso, e não aceitaram, porque eu não era o titular da conta, simples assim. Eu nunca menti, eu sempre disse isso. Então esse que é o grande problema da história. Cara, a política, a Netflix devia ir pra cima de todos vocês. Falar, vamos montar uma série, eu acho que ia dar muito dinheiro. O nome Fake Moro. Cara, porque assim, a política, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela se torna clara. Né? Quando você tem a oportunidade, por exemplo, de você estar aqui explicando também a outra parte do processo. Eu não tenho o menor problema de explicar. Porque é só assim, me perguntar, é só mostrar a curiosidade que eu esclareço, dá o tempo que precisa, eu esclareço tudo. E o livro tem uma grande parte. Eu acho que o livro eu separei ao fim do livro, que lê quem quer. Não precisa ler essa parte. Se alguém quiser ler só o livro, onde para, não precisa ler. Eu fiz um capítulo ao fim do livro da minha defesa, explicando tudo isso. E simplesmente, quem não quiser ler o livro, não precisa ler minha defesa. Quem quiser saber detalhes, vai encontrar lá umas 50 páginas da minha defesa. Não mas eu acho que é importante a gente ter isso, até porque isso faz parte da base para você poder criar um conceito de tudo que você... Claro. Quem está na vida pública tem que se expor. Não existe pessoa na vida pública sem se expor.
Então é óbvio que eu tenho que satisfazer a curiosidade, é óbvio que eu tenho que responder à contestação. Eu não posso fugir, porque se eu fugir, eu não posso estar aqui. Entendeu? Então eu estou sempre pronto para esclarecer. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu não escondo nada de ninguém. Simplesmente pergunte e eu vou esclarecer. Como é que. Eu queria entrar numa parte mais pessoal. Como é que a sua família recebeu? Como é que a sua família passou por tudo isso, Óbvio cara? que você quer saber o que o Moro fez com as famílias de muita gente, não tenha dúvida que ele contribuiu para dilacerar muitas famílias no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Certamente ele prejudicou muito a minha família, não há dúvida nenhuma disso. Só que ele talvez tenha tido um efeito contrário do que ele desejava, com relação à minha família, pelo menos. Entendeu? O efeito é o contrário. Minha família se uniu mais, a minha família simplesmente é absolutamente solidária, mas sofreu muito, sofreu muito. Cara, imagina, porque. Perseguições que você não tem ideia. Ameaça de morte, essas coisas. De tudo que você pode imaginar. De tudo que você pode Você, eu acredito que todo dia você recebe mas uma. o que acontece? Eu não. É muito cômodo pra gente que tem acesso aos meios para poder berrar, ficar berrando todo dia. Eu optei na vida o seguinte, eu optei por olhar para frente. A política ela é feita para você olhar pelo para-brisa, não pelo retrovisor. E se eu for aqui colocar ameaça, confusão ou consequências daquilo que aconteceu, eu vou ficar olhando pelo retrovisor. E eu quero olhar para frente. Entendeu? Eu sei o que eu sofri, eu sei que a minha família sofreu. Mas não é essa forma que eu vou buscar a reparação. Eu tenho que retornar da onde me tiraram. Esse é o ponto. O ponto fundamental é esse. A grande reparação é eu retornar ao ponto que me tiraram. Perfeito. Eu acredito que todo esse processo que você viveu, esse período longe da. Ficou de fato longe da política ou não? Sim, você não pode dizer que você é alguém que está preso vai estar na política. É impossível, é inviável Não, tecnicamente. mas os bastidores ali. Sim, alguma coisa ou outra chegava para mim, mas sem influência nenhuma, né? Não podia. Qual influência que eu ia ter? De zero, né? Isso é sonho. E esse planejamento para voltar agora como deputado federal, existe uma ambição a mais? Por exemplo, você tem a vontade de ser o presidente da República? Essas coisas, tanto presidente da República, então, eu já vi tanta coisa na minha vida e umas coisas estão escritas no livro, né? A presidência da República é um destino, é uma coisa que acontece com poucos e numa forma de destino mesmo. Você vê o exemplo aí. Eu, por exemplo, assisti na eleição do Collor que o Fernando Henrique, no segundo turno, naquela época a legislação permitia, ser o vice do Collor. O Collor queria trazer o Fernando Henrique para ser o vice dele. E simplesmente o Itamar acabou não renunciando. Estava o Itamar Franco renunciar. E o Itamar não aceitou renunciar. E o Collor desistiu. Depois o Fernando Henrique acabou sendo presidente da República. Ele teria sido ali, ele acabou depois. Olha. Eu já vi coisas muito com relação a isso que mostram que isso não é questão de vontade própria. Isso é uma coisa que acontece. Se tiver que ser, vai ser. Se tiver que ser um dia qualquer coisa, não é isso. Eu não tenho nenhuma ambição disso. Nenhuma ambição. Nunca tive. A minha ambição hoje, única, é retornar ao mandato de deputado, que foi o que me tiraram. Deputado é uma galera ali reunida que Sem tem dúvida. muita força, né? Sim, claro. Mas são 513, né? Eu seria apenas um em 513, né? Mas eu acredito que você tem um bom espaço entre esses 513. Sim. Não, eu acho que não entre os 513. Porque você é um cara extremamente inteligente. Experiente, talvez, não é o termo mais apropriado. Pela experiência, a gente acaba se diferenciando um pouco, né? Não há dúvida nenhuma que a capacidade que eu vou ter de exercer o mandato é maior do que quem está começando, não há dúvida nenhuma disso. Mas é 1 em 513, não há dúvida nenhuma também disso. A qualidade dos políticos de hoje. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o político representa a sociedade. Se você acha que tem político ruim lá, foi a sociedade que elegeu mal. O que acontece deputado representa segmentos. Os segmentos é que escolheram mal. Agora, pode, por exemplo, a gente fazer uma pesquisa, 88% dos eleitores não lembram quem votou para deputado em 2018? Aí como é que você quer cobrar? Se o Congresso está ruim, se é bom. Você não lembra quem você votou. 88% não lembra quem votou para deputado em 2018. Me explica isso. É verdade. E aí, cara, a gente entra num assunto que
além da gente não lembrar, a gente se acha... Agora tá todo mundo muito politizado. E eu acho que tem muita gente falando muita besteira, não tem, cara? Até o nível de informação que a gente recebe, essa coisa que tipo, virou uma torcida organizada. Tem muita gente falando muita bobagem, sim. Não diria a palavra bobagem, falando coisas que não são corretas ou que não são exatas, falando coisas pela metade, coisas por visão equivocada que necessariamente por explanação de fatos. Então, claro que tem. Vai ter de tudo. Mas o debate corrige isso. É uma ilusão minha esperar que, por exemplo, a informação que chegue para a população venha de forma mais correta, de forma mais clara, que fale a língua do povo, porque são poucas pessoas que entendem o processo. Por exemplo, todo esse processo que você passou, eu acredito que ele deve estar em algum lugar, enfim, os processos. Claro. Mas pra pessoa, por exemplo, você vai ler o Diário Oficial hoje, tem que ter um advogado do lado e falar, cara, me explica isso aqui, pelo amor de Deus. Não, você para ler uma petição já tem que ter um advogado do lado, você não vai entender. Até porque ele é feita por um advogado, então já é na linguagem de advogado. Veja bem, nós temos dois problemas aí para tentar te responder isso. Primeiro é que a informação, a grande informação, ainda é controlada pela grande mídia, que deturpa, né? Hoje você vê, por exemplo, eu não consigo assistir um Jornal Nacional. Eu não consigo. Eu já não assisto há um bom tempo. Não, há algum tempo que eu não assisto. Me dá asco, a palavra é essa. Porque eu já conheço de muitos anos. Você não assistiu nem os debatezinhos? Não, assim. Não, a única coisa que eu assisti foi as entrevistas. As entrevistas. Entrevistas só do Lula e do Bolsonaro. Né? Eu não assisti a entrevista de todos, não. Os outros eu não perdi o tempo para assistir. Então, não, e ali eu vi o seguinte, uma coisa muito simplória. Bolsonaro teve menos 6 minutos do que o Lula para falar na entrevista. Porque os apresentadores não deixaram, né? Além de ser agredido, aquele sorriso irônico, aquela ironia, o deboche com que o Bolsonaro foi tratado, ele falou 6 minutos a menos que o Lula. 6 minutos a menos equivale em tempo de televisão no horário nobre, ou seja, no programa eleitoral que o Bolsonaro tem 2 minutos por dia, 3 programas. De 15, são 15 totais. 20% do programa dele, da campanha inteira, o Lula falou a mais. Simples assim. Só para você ter uma ideia numérica. Então, a grande mídia, ela ainda tenta influenciar e tenta fazer o que a gente chama de opinião publicada. Não pública. E o que acontece? Bolsonaro afrontou essa grande mídia o tempo inteiro. Porque o Bolsonaro tirou a intermediação dessa grande mídia para essa comunicação da autoridade com a população. O Bolsonaro se comunica direto. Isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de comunicação, de romper a grande mídia. E a grande mídia não gosta disso. Então, seu primeiro ponto é você é informado pela grande mídia. Você assistiu o Jornal Nacional em que um repórter, na passagem de matéria, quem tem alguma coisa a ver com jornalismo sabe o que eu estou falando, e na passagem de matéria faz editorial, isso eu nunca vi na minha vida. É assim que é feita contra o Bolsonaro. As cabeças de matéria já são programa eleitoral gratuito contra o Bolsonaro. É um negócio de maluco. Então, quando a gente assiste isso, você vê que é muito difícil você ser informado corretamente. E as mídias alternativas que possam chegar à informação, você vai ser informado corretamente dependendo de quem você escolha para ver. Essa que é a verdade. Sim. Então, o fato de eu ser bem informado depende do que eu escolho para ver. Não necessariamente daquilo que vem para mim. Hoje tem alguma mídia assim que esclarece melhor isso, que a gente pode se pautar assim, porra, eu vou buscar informação em determinado veículo. Porque hoje, querendo ou não, eu acho que, por exemplo, os podcasts, eu assisti alguns, para poder conversar com você também. É lógico que a gente tem bastante coisa na cabeça. A gente tem muita dúvida. Claro. Muita dúvida de fato, né? Claro. E assim, mas acaba sendo o veículo que traz mais a verdade do cara ali. É um veículo que, não vou dizer a você que traga a verdade, mas permite a versão, né? Exatamente. Corrigiu perfeitamente, é isso aí. É isso então, aí. Eu aprendi que a história tem 3 versões, a das partes é verdadeira. É isso. Então, pelo menos permite que você tenha a versão, porque na grande mídia nem a versão tem. O que a Globo faz a matéria para te esculhambar e manda um pedido de nota 15 minutos antes de entrar no ar para você responder por escrito em 3 linhas, mas não te dava o microfone para você falar. Então, isso aí eu cansei de ver.
Então você não se defende, você não consegue se defender. Pelo menos tendo a possibilidade aqui, eu tenho a possibilidade de me defender. Quem assiste pode assistir minha defesa. Então, esse é o ponto, essa é uma diferença crucial. Mas ainda assim, a pergunta, talvez a pergunta mais adequada, é o que eu fazer melhor para me informar corretamente? E essa pergunta é que a resposta ela é difícil. Então você tem que pesquisar várias fontes de informação e você, com a credibilidade das informações confirmadas de cada um, você vai descartando uma e elegendo outra. Você vai confrontando. Não há outra forma, entendeu? Não há outra forma. Não há outra forma. Cara, é bizarro assim, mas o brasileiro, de fato, eu acredito que ele não vai perder esse tempo. Porque demanda muito tempo, né? A gente tem uma vida, todo mundo tem uma vida muito atribulada, né? Se você parar para pensar, as pessoas têm um dia, as pessoas têm as suas atividades, escola, filho, trabalho, as suas atividades pessoais. Quando sobra um tempo para o cara tentar se informar, é difícil para o cara se informar corretamente. Ele acaba comprando qualquer informação que está acessível a ele no momento que ele está disponível a buscar informação. Então isso é um pouco sério isso, é um pouco sério. Você vindo como deputado federal, tá indo às ruas, enfim. Sim. Cidades, essa coisa toda. Você está sentindo muita dificuldade em esclarecer esses pontos? Na rua as pessoas não têm muita curiosidade de ouvir, não. De fato. As pessoas estão muito atribuladas sempre, né? Então você pega pessoas em movimento, você sente as pessoas que te apoiam e as pessoas que te rejeitam. Isso você sente com muita clareza. Então você vai ter apoio ou rejeição, mas não vai ter direito à explicação. São raras as pessoas que param para querer falar mesmo. São as pessoas que ou te aceitam ou te rejeitam, mas não são as pessoas que querem debater a situação para se esclarecer. E também nem dá tempo na rua. Uma coisa, eu vim aqui conversar contigo e fico 1 hora conversando com você e esclareço muita coisa. Agora, se cada pessoa que eu encontrar na rua tiver que gastar 1 hora para conversar, sim, claro, não há eleição que vai resolver, entendeu? Não, é impossível. Então, até porque hoje a eleição, a campanha é muito mais rápida. Muito rápida, né? Não há tempo hábil para isso. Um período atrás, eu vi uma entrevista você falando que isso levava 1 ano, uma campanha de 1 ano, que era maçante, né, cara? Isso mesmo. Que vocês faziam isso. E você enxerga, de alguma forma, uma outra forma de comunicação para poder passar, de repente, a tua versão dos fatos? A gente tem feito... A minha versão dos fatos, eu estou passando em como eu estou fazendo com você aqui. Em vários outros lugares, tá certo? Então, esse é o instrumento que eu estou usando para me defender. Em termos de campanha, eu estou indo muito para as redes sociais, estou tentando falar com os eleitores através da rede social. O estado de São Paulo é muito grande, é muito difícil você visitar todos os municípios e ter condições de conversar com todos os municípios num espaço exíguo de tempo. Então, eu tenho que buscar meios de comunicação de massa, mesmo que sejam menores ou maiores, não importa, mas eu tenho que tentar multiplicar a fala. Multiplicar a fala é uma forma que eu tenho que a informação chegue a mais pessoas. Sim, esse é o ponto. Esse é o ponto. Projetos, o deputado federal também tem esses projetos, você está colocando isso... Veja bem, eu sou uma pessoa experiente, fui 4 vezes deputado federal, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, fui presidente da Comissão de Finanças e Tributação, fui presidente da Câmara dos Deputados, fui líder da maior bancada. Eduardo, desculpa te cortar. É muita experiência para a política. Você sabe os caminhos de como chegar lá. Esse é o problema. O que eu estou ofertando à população é a minha experiência. É justamente isso. Alguém vai perguntar o que você vai fazer. Quem tem que dizer muito o que vai fazer é quem está começando agora e não está no mandato aí para poder dizer, não, eu pretendo fazer isso ou fazer aquilo. E você tem que convencer as pessoas que você é capaz de fazer isso que você está prometendo. Porque eu também posso prometer muita coisa que eu sei que não tem capacidade. O cara quer dizer, eu vou aprovar isso aqui. Você já passou dessa fase? Mas não é que eu passei dessa fase, que quem conhece aquela casa sabe que eu não posso afirmar que eu vou aprovar nada, porque a aprovação, eu sou 1 em 513. A aprovação demanda articulação, demanda apoiamento, demanda trabalho, que alguém mais experiente vai fazê-lo mais fácil. Então quem diz, eu vou fazer aquilo, esquece que ele não tem condição de cumprir. Ele pode até eventualmente cumprir uma parte, mas não depende dele. Não muda o discurso. Tem que mudar o discurso. Então eu não tenho esse discurso. Até porque se eu não tivesse feito nada nos 4 mandatos que eu tive como deputado federal, só o fato de ter tirado o PT já era o meu passaporte para as pessoas me aceitarem ou me rejeitarem, sem problema nenhum. Mas eu tenho o que mostrar
eu já fiz. Eu não tenho que provar que eu posso fazer. Essa é a diferença fundamental na apresentação da minha candidatura e de outras que possam estar começando e vão ter que criar a credibilidade daquilo que eles pensam que vão conseguir aprovar. Que não é fácil, não. Não é fácil, eu imagino. Até pela articulação, as conversas que acontecem ali, de bastidores, enfim. Eu vi também em uma entrevista você falando do impeachment da Dilma, em que o Michel articulava muito esse processo, foi um dos grandes também. Foi o beneficiário, né? A quem interessava. É simples assim. O Michel não articulou. Vem cá, quem ia ficar com a presidência no colo? Era eu ou o Michel? Simples assim. A resposta é essa clara para você. Agora, eu faço justiça, eu não coloco nada em vão. O Michel nunca me pressionou para aceitar o pedido de impeachment. Isso ele nunca fez. Agora, ele articulou para aprovar a votação. Isso ele fez e muito. Entendeu? Então, deixar a coisa bem clara naquilo que ocorreu de verdade. Eduardo, Eu escrevo no livro com detalhes, com o dia, a hora, conversa, com quem foi, o que foi proposto, o que foi Danilo, aceito. já acessa a Saraiva aí, alguma livraria aí, já pede, cara, pelo amor de Deus, pra gente ler isso aí. Porque assim, você com a tua experiência, agora, Lula e Alckmin. Cara, para responder essa Lula e Alckmin, é só olhar o anúncio que o Bolsonaro faz do Alckmin ali, né? Se o que o Alckmin fala do Lula, eu não preciso nem eu falar, né? O Alckmin já fala. Então, aquilo olha, eu até tinha uma boa admiração pelo Alckmin, né? Eu acho uma figura boa e tal. Sempre tive boa relação com ele, mas, sinceramente, eu acho que na vida e na política a gente tem que ter uma coerência. Não vale tudo. Não vale tudo. Eu não posso achar que dizer que você é ladrão aqui e no outro dia eu estou andando com você. Faz o mínimo sentido. Então, o que aconteceu? Eu estava errado? Então, pessoal, eu tenho que dizer assim, gente, eu errei. O que eu falei aquilo ali foi eleitoreiro, porque eu estava disputando uma eleição, tinha ataquei, sem razão, eu peço perdão pelos ataques, aí ele pode se qualificar para poder ficar do lado. Mas sem fazer isso, ele não pode se qualificar. Essa história, estou me juntando pela democracia, pelo amor de Deus, ele atacava justamente a falta de democracia do PT quando se ligava com as ditaduras. Também isso. O PT não mudou. Eu não sou daqueles que digam, não, o PT vai fechar a igreja. Eu não preciso falar, mas a Nicarágua está perseguindo os bispos, eles são aliados dele. Não dá uma palavra para reclamar da Nicarágua. Só precisa isso. Eduardo, mas é muito conflitante, cara. É. A gente vê um lance Eu desse. acho que é bizarro. A posição do Alckmin com relação ao Lula, ela chega a ser bizarra. Bizarra. E se o Lula fez isso achando que vão ganhar mais votos em São Paulo por isso, eu acho que vai tirar voto em São Paulo. Pode até ganhar, não por esse motivo. Porque assim, a gente vê esse caso do Michel com a Dilma. A maioria dessas alianças, você corre o risco. Não, ali uma aliança política naquele momento, né? A gente não pode. Aliás, eu proponho acabar com o cargo de vice-presidente, que eu acho que era a melhor coisa que o Brasil tinha. Precisa de vice-presidente para quê? Para que o Brasil precisa de vice-presidente? Aqui no Brasil nós temos uma coisa inusitada. É uma coisa inusitada no Brasil. O presidente viaja. Olha só, o presidente viaja para representar o Brasil no exterior e tem que ter um vice assumindo a presidência da República. Aí ele vai assinar um acordo lá, mas tem um presidente sentado na cadeira aqui, não é ele. É surreal. Porque o presidente dos Estados Unidos, o vice só assume quando ele está impedido de tomar decisão. O que é impedir de tomar decisão? Por exemplo, ele está numa cirurgia tomando anestesia geral. Nesse momento ele está impedido. Ele não está nas suas faculdades mentais momentâneas. Aí vem o vice. Aí o vice assume. Saiu da cirurgia, da anestesia geral, já está no seu domínio próprio, volta a presidência para ele, mesmo que ele esteja no hospital. E assim já aconteceu. O vice serve nos Estados Unidos para tomar a decisão de presidente se o presidente estiver incapaz de tomá-la. Não para substituir porque o cara viajou para o exterior. Isso não existe. No Brasil, aí sai o vice viaja também, o presidente da Câmara assume, o presidente do Senado assume, o presidente do Supremo assume. Para quê? Ou você não tem telefone mais, não? Isso foi feito a Constituição. Eu trouxe o telefone celular. A internet. Você hoje, o presidente precisa, assina digital qualquer coisa de qualquer lugar onde ele está. Para que precisa ser substituído? Me explica.
Então tem que acabar com o vice. Eu sou favorável a acabar com o vice. Cara, concordo contigo. Reeleição, bicho. Por que isso não acaba? Pera lá, minha opinião, Não, tá? Não sei não. se você concorda Não, também. não, concordo não. Eu aprovei como presidente da Câmara a emenda constitucional pelo fim da reeleição. E por que não passou? Tá no Senado parada. Vai cobrar do Senado. Por- Eu Olha, aprovei. querendo ser mal Não educado preciso de discutir, não. Eu já aprovei. Eu não sou favorável, não. Eu já aprovei. Como eu aprovei a redução da maioridade penal. Foi a minha grande briga com o governo da Dilma, foi a redução da maioridade penal. E está lá no Senado parada. Simples assim. É que eu digo a você, eu não tenho que dizer o que eu vou fazer. Eu posso te dizer o que eu já fiz. Tá lá, né? E tá lá. Então, é muito simples. Quem for me julgar se vai ou não escolher a minha candidatura, julga pelo que eu já fiz. Mas, o Lula, a gente imagina que isso seja até uma estratégia. O cara, por exemplo, se ele é eleito, o cara não vai trabalhar para esse governo. Não, Ele já vai estar pensando no Você próximo veja bem, 4 anos. o único país desenvolvido do mundo hoje, grande país, que adota o presidencialismo é os Estados Unidos. E lá o presidente pode se reeleger, mas nunca mais ocupa cargo na vida pública, depois da reeleição. Aqui o Lula foi eleito, reeleito, pode ser eleito de novo e reeleito de novo. Vai virar o rei Lula. Tem o rei Charles e tem o rei Lula. Rei Lula primeiro. É isso que vai ser. Simples assim. Mas também a gente tem outro lado. O Bolsonaro também não. Sim, vai disputar a reeleição. Mas você não pode, eu sou favorável a mudar, mas você não pode mudar o processo no meio do caminho. O Fernando Henrique, ele fez uma violação tão forte das normas constitucionais que ele introduziu a reeleição única e exclusivamente para benefício dele próprio. Porque ele não poderia ter introduzido para valer no mandato dele, sim, no mandato subsequente. Por quê? Porque quando ele foi eleito presidente, a regra não permitia a reeleição. Então não cabia a reeleição para ele. Mas ele conseguiu fazer valer para ele. Se você for hoje mudar a emenda, vai ter que valer para o próximo que foi eleito. Porque quem foi eleito debaixo de uma norma que permite a reeleição. Essa que é a verdade. Então, o Fernando Henrique fez aquilo, ele arrebentou o país. Quando você fala reeleição, você não tem que se preocupar somente com a presidente da República, não. Os governadores, não. Você tem 5.570 municípios. São 5.570 prefeitos que elegem e só pensa na reeleição. E os prefeitos são as bases dos deputados, na sua grande maioria. Ou seja, você não permite a renovação. Então você está numa circunstância que a reeleição ela foi o grande mal da política do Brasil desde a introdução dela por Fernando Henrique em 1997. Nós temos 25 anos disso feito pelo Fernando Henrique. Um quarto de século que ele introduziu isso no Brasil, debaixo de muita pancadaria, de muita compra de voto, com denúncias feitas naquele momento claras, na mídia, colocada, muitas benesses dadas pelo governo para aprovar aquilo para benefício próprio dele mesmo. E ele está incólume aí. Outro dia ele escreveu um artigo, se arrependendo da reeleição. 20 anos depois, adianta o quê? Aí tá fácil, né? Igual a TV Globo fazia um editorial no Globo dizendo que se arrepender de ter apoiado a ditadura. Ué, agora eles foram cria da ditadura, receberam a concessão da ditadura e 20 anos depois faz um editorial e acha que apaga tudo que foi feito com o editorial? Foi contestado por Bolsonaro. Não nessa eleição em 2018, naquelas entrevistas com isso. Então, são circunstâncias que têm que ser colocadas. Para essas próximas eleições, vou nem perguntar, né? Lula ou Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro vencerá a eleição. Você acha que vem? Vence. Vence por uma coisa muito simples, Adão. Você tem que pegar os supostos resultados de pesquisa, né? Não vou falar pesquisa, porque existe gente que fornece resultado e não pesquisa. Os supostos resultados de pesquisa, você tem que avaliar os resultados da pesquisa espontânea, que é aquela que eu pergunto a você quem você vota para presidente e você responde. No dia da eleição, a espontânea tem que ser igual à estimulada. É assim em toda eleição. A espontânea hoje, Lula e Bolsonaro estão empatados. Na faixa de 30%. É isso que diz a Até porque a pesquisa nunca foi fidedigna, né? Não foi eu nem entrando no mérito. Eu vou pegar a parte da pesquisa que eu devo analisar. É espontânea. O resultado de pesquisa é o espontâneo. O que não for espontâneo, não deve valer. Esse é o que eu penso. Boa. Como é que você avalia o período que o Bolsonaro está ocupando a presidência? Bolsonaro viveu uma pandemia e uma guerra, né? Eu costumo dizer o seguinte, a Dilma, sem pandemia e sem guerra,
perdeu 10% da renda dos brasileiros e 8% do produto interno bruto. Mais do que o Bolsonaro com pandemia e guerra, só que o Bolsonaro está recuperando e recuperou. O nível de emprego do Bolsonaro, ele está superior ao nível de emprego de Dilma. Então, você tem que fazer a comparação, porque se você for avaliar o Bolsonaro estanque, você tem um tipo de avaliação porque você está comprometida pela pandemia e pela guerra. Mas quando você compara, você tem um efeito comparativo positivo. Então, eu diria que poderia ser muito melhor se não tivesse existido a pandemia e a guerra. Mas ainda assim foi um bom governo. Boa. Eduardo, eu sei que você está com o tempo apertadíssimo, que você tem outros compromissos. Obrigado por você ter vindo, obrigado por a gente bater esse papo. É curto, é lógico, não dá pra gente falar de tudo. E até cansa quem vai assistir. Né? Mas fica a dica aí. Comprem o livro, vão atrás da informação, porque é muito importante. O nome do livro é Tchau, Querida. O Diário do Impeachment. Tchau, Querida, o Diário do Impeachment. Então lá vocês vão conseguir o maior número de informações, tudo detalhado. Foram 8 meses diuturnamente escrevendo esse livro, junto com a minha filha, Dani Cunha. E é um livro que eu... Ela tá na política também? Eu tenho 5 filhos, 4 moram em São Paulo, ela é a única que mora no Rio de Janeiro. Então ela tá na política do Rio de Janeiro, né? Ela tá como... Ela vem candidata a deputada. Candidata a deputada. Pelo Rio de Janeiro. Tá. Então, mas ela escreveu o livro comigo, então não foi fácil escrever esse livro, não. Deu muito trabalho. Muita pesquisa, porque o livro, ele é... Trazer tudo da mente não é impossível, é inviável. Eu tinha muita coisa na mente, muita coisa anotada, mas muita coisa tinha que ser corroborada. Porque se eu coloco uma informação lá que podia amanhã ser desmoralizada pela sua imprecisão, eu desvalorizava todo o trabalho que foi feito. Então não é um livro interpretativo. Não. Foi longe de ser interpretativo. Você pode não gostar de mim, mas leia o livro. Você não precisa gostar de mim para ler o livro. Não fica achando que tem biografia minha lá, que não tem, não. É informação. É informação. Fato. Eu não fiz um livro de autobiografia. Perfeito. Então, quem tiver oportunidade, quem tiver o interesse de conhecer toda a história que o Eduardo passou, por favor, compre o livro. Eduardo, muito obrigado por você ter vindo bater um papo com a gente. Eu que obrigado agradeço. pelo tempo. Eu que agradeço. Pra mim é um prazer imenso falar contigo, um ícone aí da política, um cara muito experiente, enfim. Tem esse lance, né, de conflitos, essa coisa toda, mas na minha opinião, eu acho que primeiro a gente precisa valorizar o ser humano. Certo ou errado, cada um tem o seu lado, cada um, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar mais por esse lado. Então, vai ser sempre bem-vindo aqui no Free. Fique à vontade. Se for deputado, volte também. Voltarei de qualquer maneira. Se Deus permitir que eu me eleja, ou mesmo que Deus não queira, estarei aqui. Basta você me convidar. Claro. Vem com o maior prazer. Eu vou até Brasília fazer uma visita. Não tem importância, Nunca não. Até fui. porque Free representa uma coisa importante que todos nós discutimos, né? E todos nós queremos, que é liberdade, né? É isso. Então... E você tá sentindo que a coisa tá andando bacana do jeito que você estava imaginando? Sim, sem dúvida nenhuma. Tem sido muito bem recepcionado pela população. Eu não tenho tido nenhuma dificuldade. Eu espero que eu consiga, no dia 2 de outubro, a eleição que eu estou perseguindo e que eu estou debatendo com os paulistanos. Perfeito. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço a você. Muito obrigado mesmo. E volte sempre. Para Obrigado. você que curtiu o Free até agora, aproveita, tem um botãozinho vermelho, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, compartilhe o episódio com o Eduardo Cunha, para que a gente consiga aí disseminar todas essas informações. Beleza? Para vocês que curtiram o Free, valeu e até a próxima.